Aproveitando que a tua mente está aberta, quem sabe a única vez na vida que a tua mente abriu um pouco, e você chegou até aqui sem desligar o vídeo. E aproveitando o momento que o véu sai dos seus olhos um pouco coxinho, que seja, 2 Coríntios 3, pergunto ainda, por que eles do sistema dizem só aqui tem salvação, só aqui está certo? CCB, TJ, IPDA, Adventistas e milhares e milhares e milhares de outras empresas eclesiásticas que todo dia surgem, se julgam, se desprezam e se desmerecem, se chamam de seitas e heresias entre elas, não se respeitam, se condenam, brigam por suas ovelhas, se ameaçam, não se cumprimentam muitas vezes, e se fazem isso é por interesses nos cafés de pastores, mas se unem quando o foco é atacar o áqueo, os desigrejados. Por quê? Por quê? Se você é inteligente, me responda por quê. Nós somos o problema que une o sistema religioso protestante. Nós os ajudaremos a se unir na ONU religiosa. Eu disse no vídeo A Bíblia Não É Sagrada que a Igreja Católica é unida porque não interpreta a Bíblia. Eles a compilaram e eles desestimulam seus leigos fiéis o estudo da mesma. Os protestantes, em sua teologia soberba, como dizia Padre Paulo Ricardo, ensinam cada um a interpretar pelo Espírito da glória mística. E os resultados são milhares e milhares de denominações. É o denominacionalismo. 5. O evangelho te salva ou te condena. A Bíblia aplicada por alguém sem dom pode confundir. Tenho dito, escute alguém com dom e será instruído. Escute alguém sem dom e será destruído. E tirar a fé. Se você escutar alguém sem dom, ao contrário de Filipe explicando para eunuco que veio de um templo denominacional, de um culto litúrgico, e que não entendia uma simples passagem do Evangelho da Graça de Graça. Se não tiver Filipe ao seu lado, você pode se confundir com a Bíblia e pode até perder a fé com ela, ao contrário do que muitos grupos ensinam até hoje, que para a evangelização basta distribuir Bíblias, como os gideões fazem. Distribuem as Bíblias e dizem, estamos evangelizando o mundo. Escute. Existem grupos hoje com a Bíblia que dizem que Jesus não é o Messias. Existem grupos hoje que dizem que são 3, 4 pessoas até da Trindade usando a Bíblia. Existem grupos hoje que dizem que Jeová é Satanás usando a Bíblia. A Bíblia mal aplicada pode levar uma pessoa à perdição. Afastamento da família por fundamentalismo religioso. Em alguns casos, casamento errado, distanciamento dos filhos, mudanças de cidade e países errados, escolhas materiais de formação e profissão erradas, trabalhando naquilo que não tem aptidão, sendo infeliz o resto da vida, proibição de roupas e alimentos, vida íntima desastrosa, tolerância e violência e abuso em nome da santidade, e o esperar místico em Deus. Eu vou esperar meu marido, vou orar por ele, até que ele largue, até que ele deixe de me bater. Dinheiro e tempo perdidos em liturgias, campanhas e
templos, infelicidade, desprazer nas escolhas da vida, isso sem falar dos vãos, inúteis, inócuos autoflagelos dogmáticos na carne, em nome da santidade dogmática, sendo que santidade é caráter moral. A Bíblia pode ser usada facilmente para defender qualquer coisa. Alguém que nunca leu uma Bíblia pode receber facilmente o Evangelho da graça de graça. Ao contrário, alguém que estudou-a durante 30 anos pode ter que reaprender tudo novamente. E para isso, deixar a vaidade será necessário. Desenvaidecer. Porque a vaidade, o ego, vai impedir que reconheça seus erros e de recomeçar. É difícil aceitar o confrontamento de que tudo que aprendeu, quase tudo, está errado. É tão difícil, mas tão difícil, reconhecer que tudo ou quase tudo que aprendeu está errado, que é mais fácil procurar erros no trabalho EC, na igreja orgânica, nos desigrejados, nos vídeos, interpretando errado, julgando pelo título, procurando alguma coisa na vida de Akel. Tem que ter alguma coisa para você não precisar se confrontar e mudar. É melhor arrumar um defeito, um pretexto e ficar parado no erro, a mudar, a reconhecer, a recomeçar. As pessoas que costumam julgar pela capa ou pelo título, por exemplo, os meus vídeos, doutrinas, extraindo partes, isolando falas, descontextualizando textos que eu falo ou escrevo, generalizando meus ensinos, nunca vão entender a Bíblia. Como eu comecei o programa de hoje, dizendo, fiz um vídeo sobre convertam-se, tirem saias, coloquem brincos, cuidem dos seus maridos. O título tem um limite de caracteres. Eu escolho de acordo com o meu dom para impactar pessoas. Mas a pessoa julga pelo título e nem sequer teve o cuidado de ouvir os 3 minutos apenas que eu falo sobre isso. Não é um estudo de 3 horas de aprofundamento. É apenas uma pincelada. São os mesmos que não vão entender a Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus nunca falou sobre trindade abertamente. Não deu tempo. Ele não quis. Paulo fala da ceia rapidamente e para. E você gostaria de ter ele do seu lado para tirar dúvidas, mas ele não está aqui. Aí sabe o que acontece? Você julga errado as cartas dele. Muitas vezes ele estava tratando de um assunto, ele disse, se eu tiver tempo, vou me aprofundar nisso. Se não der, não dá. Cartas de Paulo entram em assuntos e tópicos diferentes e não se aprofundam. E o que você faz? Isola, descontextualiza, generaliza. Existe até o grupo que condena Paulo porque não entendem a cabeça de Paulo. Geralmente os desordeiros. Os mesmos que, quando vêm os meus vídeos, não vão entender. As pessoas que são mal motivadas, sabe o que acontece com elas? Que você está dizendo, a primeira pessoa me escreveu lá. Então quer dizer que é para ir levar o evangelho de shortzinho curto? Eu não sei de onde que ela tirou a palavra curto, nem shortzinho, eu não vi. Aonde que ela achou essa palavra? Sabe aonde? Eu falei que não sei. Pela ironia.
Mas eu sei pelo dom, no inconsciente dela, no âmago da alma dela, toda a imundícia sistemática, dogmática, religiosa habita lá. E ela precisa arrepender-se e recomeçar, fazer uma limpeza, é uma regeneração. É a conversão que eu falei. O gnosticismo do não toques, não proves, não manuseis, coisas que não têm valor a não ser para satisfação do seu ego, status, mais santo, mais salvo, mais sábio. Religião, hipocrisia. Pessoas que nunca prestaram atenção no que oram, como eu dizia em Itapema. Pessoas que nunca prestaram atenção no que cantam, que vivem uma religião cheia de jargões e chavões e frases. Malaquias 3:10, Mateus 23:20. Nunca leram, nunca entenderam, nunca se questionaram. A conversão delas é artificial. É um passo. Mas não é pura, não é original, não é orgânica, não é verdadeira. Por quê? Vem no meu vídeo e diz palavras que eu não disse. Ah, que eu quero dizer então que nós podemos liberar geral. O outro diz, como eu gosto dos teus vídeos, Aco, mas nesse você pecou. Porque as irmãs têm sim que esconder as partes do corpo. Onde foi, qual foi o dia que eu preguei contra a sensualidade? Que eu não preguei contra a sensualidade. Que eu fui a favor da sensualidade. Qual foi o dia que eu fiz apologia à prostituição, à lascívia, à imoralidade? Pelo contrário, repito, santidade é caráter, ética e moral. Mas as pessoas pegaram o vídeo, não entenderam. Enquanto o vídeo estava correndo, eu falando lá em cima sozinho, elas já estavam comentando, porque todo mundo quer falar. Não tem mais ordem, não tem mais amor pelas coisas, nem espírito de aluno de ovelha. Estou usando como exemplo. Agora, ontem. Postei ontem. Isso é um exemplo. Eu poderia falar do Jesus é Lúcifer. Eu poderia falar do 66 Salomão. Eu poderia falar do inferno não existe. Que 80% dos comentários ali estão como? Herege, Satanás, filho do diabo. Até isso agora. Já não bastasse o inferno não existir. Ainda as irmãs estão liberadas a usar qualquer roupa.